São 35 anos de Pulo do Gato, um recorde no rádio brasileiro, 45 anos de Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse um pouco dessa história. Você chegou aqui em 63 para integrar a equipe de esportes, é isso, né, Zé Paulo? Equipe esportiva que na época era comandada por esse monstro sagrado do rádio, que é Pedro Luiz. Foi uma emoção muito grande quando eu recebi o convite para vir para Bandeirantes, do saudoso Luiz Augusto Maltoni. Eu trabalhava na Rádio América, que fazia parte do chamado, na época, Consórcio João Saad. E eu era plantão esportivo, depois de ter passado pela Rádio Escuta. E o Luiz Augusto Maltoni, que era um excelente apresentador, era o locutor noticiarista de atualidades esportivas, era um informativo de 5 minutos aproximadamente, que ia ao ar 4 vezes por dia. Ele tinha as suas pretensões de se tornar repórter, como depois veio acontecer, foi um dos grandes repórteres esportivos do rádio. E essa obrigatoriedade de ficar na emissora para ler esses 4 boletins impedia muitas vezes que ele saísse para fazer reportagens externas. E o Pedro Luiz, isso contado pelo Maltoni, disse a ele: olha, não me traga o problema, traga a solução. Se você trouxer alguém para fazer, você pode ser atendido. E aí ele se lembrou do meu nome e foi assim que eu entrei na Rádio Bandeirantes. O dia que eu fui falar com o Pedro Luiz, quase que a voz não saía, porque ele era ídolo, né? Era o meu ídolo, inclusive, de locutor esportivo, que eu considero até hoje, tecnicamente, o mais perfeito de todos na narração de jogos. O Zé Silvério chega perto dele, foi um bom discípulo. O Pedro Luiz é referência. Tem muita gente que fala, mas eu preferia o Fiore, preferia o Edson Leite e tudo mais. Isso é outra coisa. É o estilo de narração. Agora, a precisão ninguém igualou Pedro Luiz até hoje. Você foi repórter de campo também, né, Zé Paulo? Fui, mas não cheguei a trabalhar com ele não, porque eu entrei na Rádio Bandeirantes fazendo exatamente esses boletins. Eu passava o dia lá na Bandeirantes, mas para mim era uma festa aquilo, porque era o meu sonho de realizado, de trabalhar numa grande emissora como era a Bandeirantes. E quando abriram vagas para reportagem externa, na saída de vários profissionais, inclusive do Pedro Luiz, aí eu não pude trabalhar com ele. Eu comecei já trabalhando com o Fiore Gilhote. Foi uma experiência maravilhosa, uma figura doce, sabe? Duro nas horas que precisava ser. Ele foi chefe do departamento esportivo. Nem sempre as nossas relações foram amistosas, né? Porque cada um tinha lá as suas posições bem definidas, mas um respeito muito grande e a saudade, né? Ainda agora há pouco, não pôde deixar de lembrar dessas grandes figuras, o Hélio Ribeiro, o Fiore Gilhote. Enfim, tem muita história. Eu não sei quanto tempo eu vou ter aqui para contar, mas eu pretendo responder de maneira bem editorial. Tá bom, Zé. Queria que você falasse do período, então, que você dirigiu a Rádio Bandeirantes, o jornalismo, de 77 a 94, um período aí bastante movimentado na história do país, né, Zé? Na verdade, eu não era chefe, eu estava chefe. Porque eu nunca deixei de ser profissional de microfone. E em 1994, depois de eu ter sofrido um infarto há 2 anos, eu não, como tinha as obrigações de manhã e depois tinha também à noite a televisão para fazer, eu não podia ficar aqui num bom período do dia. Eu ia, tinha que ter o meu repouso. E o saudoso João Saad me chamou e colocou a posição dele, que ele precisava de alguém no jornalismo que ficasse nas horas em que ele precisava conversar. E aí eu disse: seu João, vou facilitar para o senhor. Eu sou profissional de microfone, eu estou chefe. Então, se for para abrir mão de alguma coisa, eu abro mão da chefia. E foi assim que eu saí em 94, depois de 17 anos. Pegamos realmente uma fase rica, né? E quem podia imaginar que aquele barbudo raivoso do ABC fosse se tornar presidente da República um dia? Foi uma intuição. Nós vimos que aquilo era um movimento sério, era um movimento que vinha para ficar, para mudar as coisas. Porque até então nós tínhamos aqueles pelegos conhecidos, né, que diziam amém a tudo, e o sindicalismo era muito assistencialista. Hoje, por sinal, nós temos pelegos também, mas de um outro nível, né? Que não os de antigamente. Acho que os de antigamente eram melhores do que os pelegos de hoje, né? Que são falsos pregoeiros aí de uma solidariedade com a classe trabalhadora que dizem representar, mas, na verdade, como os nossos políticos, eles procuram tirar vantagens de passar por um sindicato. Haja vista que nós temos até Palácio do Trabalhador, que, na verdade, é o Palácio do Dirigente Sindical, né? Mas a gente percebeu
que na fala daquele sapo barbudo, como definiu o Leonel Brizola, num dos debates aqui da Rede Bandeirantes, em 89, que aquele sapo barbudo ia dar coisa na vida, e deu. E ele é reconhecido, a cobertura que a Rádio Bandeirantes deu a ele, porque naquela época as outras emissoras, nossas concorrentes, fugiam dele como o diabo da cruz. E a Bandeirantes ia lá e colocava o microfone. Isso só foi possível graças à visão também do nosso diretor-presidente João Jorge Saad, porque se ele não quisesse, não teria acontecido nada daquilo, ele teria me afastado da chefia. Quantas discussões nós tivemos quanto à dose da cobertura, mas ele nunca disse uma palavra contra a cobertura que nós estávamos fazendo, que mostra também que a visão dele ia além daqueles limites cercados que a repressão do regime militar impunha. Eu lembro até que vocês comentaram no jornal Gente, acho que foi com relação ao Lula mesmo, que ele disse que a Rádio Bandeirantes até poderia ter salvado até a vida dele, né? Porque no momento em que ele foi preso, a Bandeirantes deu que ele estava sendo levado, não foi isso, Zé Paulo? E aí ele falou, bom, já que a imprensa deu que eu tô sendo levado pelo carro da polícia, eu tô beleza, né? Aliás, esse foi um dos momentos mais dramáticos daqueles anos de chumbo. Na hora em que se ficou sabendo, né, que ele, acho que o advogado Greenhalgh, o advogado Zé Carlos Dias tinham sido detidos, você não encontrava uma autoridade, nem o secretário de Segurança Pública, que era o desembargador Otávio Gonzaga, nem o governador, que era Paulo Maluf. Você não encontrava ninguém para falar sobre isso. Um silêncio absoluto. E a notícia vazou. Vazou e o Lula diz isso. Eu, na época, nem tomei conhecimento disso. Fiquei sabendo depois, né? Tem muita coisa que você não se dá conta no momento que está acontecendo. E mais tarde você toma conhecimento de que foi importante, né, o que você fez na época. Ele é reconhecido, eu já tive a oportunidade de ir a Brasília, acho que umas 3 vezes em entrevistas coletivas dele como presidente, e ele é sempre uma simpatia muito grande com a gente, e chegou até a me dizer, certa ocasião, olha, críticas de vocês da Bandeirantes eu aceito. Ele não gosta muito de receber crítica, a vaidade dele... Aliás, o ser humano não gosta muito, né, quando você critica, mas o presidente disse isso, que a Bandeirantes tinha liberdade para criticá-lo por tudo que representou na vida dele como sindicalista e, claro, depois como político. Foram milhares aí de momentos, mas daria para destacar um, assim, que foi o mais emocionante para você, o mais marcante? Também naquela época, o programa que nós realizamos em 1979, no mês de janeiro, em que se esboçava a anistia que permitiu, meses depois, que vários dos nossos exilados voltassem ao país. E nós realizamos, até foi, eu digo, com coragem, graças aos contatos do então repórter correspondente na Europa da Bandeirantes, o Roberto Dávila. O Thales de Aquino era nosso chefe de reportagem aqui. Nós conseguimos realizar um feito extraordinário, que reuniu no estúdio da Radiodifusão Portuguesa em Lisboa o jornalista Flávio Tavares, que estava exilado, ele tinha ficado preso muito tempo aqui no Uruguai, e a Bandeirantes participou, inclusive, com o repórter Clóvis Messias, das tratativas de libertação do Flávio Tavares, que se encontrava doente. Hoje ele mora na Argentina. Também é outro que, sempre que pode, reconhece o que a Bandeirantes fez por ele. E o Leonel Brizola. Então, os dois no estúdio da Radiodifusão Portuguesa lá. Nos estúdios aqui em São Paulo, imagine só, o Mário Covas, que estava recuperando os direitos políticos, e o sapo barbudo de São Bernardo do Campo. Estava aqui nos estúdios. E em Brasília, o senador Franco Montoro. Um debate. Veja, então. Nós fizemos um debate que mereceu do Enfio, saudoso cartunista Enfio, na revista Isto É, um comentário. Era meio-dia e eu ouvia Brizola no rádio e não estava acontecendo nada. Começou assim o artigo do Enfio. Então, para mim, essa é a grande lembrança que tenho, entre tantas outras, né? Porque nós participamos aí das diretas já, a cobertura das diretas já foi um inferno para os jornalistas e graças à Rádio Bandeirantes nós oferecemos às autoridades que impediam a transmissão direta, uma alternativa para que pudéssemos informar. Qual era essa alternativa? Era acompanhar os votos e fazer, resumidamente, os boletins dando o placar. O placar, inclusive, foi favorável às diretas, só que não atingiu
o quórum que seria necessário, já que o governo tinha maioria no Congresso. Também foi outra cobertura marcante nossa. E a lenta agonia do presidente Tancredo Neves. Foram 38 dias. Exigiu muito da equipe. Mas a equipe nossa era valente, briosa como a de hoje. Então, nenhuma saudade quanto à capacidade profissional, porque a Bandeirantes é uma escola e essa escola gera grandes profissionais sempre. As novas gerações estão aí e eu tenho muito a aprender com elas e tenho de acompanhar para não ser atropelado. Claro. Zé Paulo, se você pudesse voltar no tempo, você mudaria em alguma coisa o rumo da tua carreira? Mudaria e é um conselho que eu dou sempre para quem está começando. Definam logo o que querem. Não fiquem fazendo de tudo, porque você acaba fazendo tudo mais ou menos. Nunca faz tudo bem. Então eu comecei aqui, eu fazia esporte, eu fazia jornalismo, eu fazia rádio e televisão, e não tinha praticamente tempo entre uma atividade e outra. Tanto é que durante 10 anos eu não tive folga, eu trabalhava de segunda a domingo, porque quando eu folgava no jornalismo eu trabalhava no esporte. Então eu não me dediquei naqueles primeiros tempos nem ao esporte nem ao jornalismo. Eu poderia ter continuado a minha carreira como locutor esportivo, que era uma coisa que eu gostava, mas eu não tinha disponibilidade de tempo para viagens, por exemplo. Então eu tinha que fazer viagens de tiro curto, né? Eu lembro que uma vez, numa semana, eu fui 3 vezes a Porto Alegre. Ao invés de ficar lá direto, não, eu ia, voltava, ia e voltava. Quer dizer, um desgaste muito grande. Então, o que eu voltaria atrás era isso, definir logo o que eu queria fazer, e seria o jornalismo. E nessa história de trabalhar de segunda a segunda, é claro que a questão familiar deve ter sido prejudicada, né, Zé Paulo? Você pensa nessa questão assim ou não? Eu não sei, na época eu não tinha filhos ainda, então, certamente para a esposa pesou. Mas depois, quando nasceu o meu primeiro filho, hoje ele está com 31 anos, foi aí que eu saí do esporte. Eu pedi ao diretor artístico da época, o Hélio Ribeiro, que me poupasse disso, porque senão eu não teria tempo para acompanhar, né, o crescimento do bebê, né, que hoje está com quase 1,90 m, né? E aí eu saí do esporte. E foi aí que eu defini realmente. Eu já fazia o Pulo do Gato na época, isso foi em 77, já há 4 anos eu fazia o Pulo do Gato. E fazia televisão também, eu era apresentador do telejornal da televisão. Foi aí que eu defini mesmo o meu caminho pelo jornalismo. Mas até chegar aí, foram 14 anos. Que eu fiquei fazendo um pouco de tudo. E você se formou em Direito também, não é, Zé Paulo? Também formei em Direito. Chegou a pensar em fazer advocacia ou não? Eu cheguei a advogar, eu considero esse período aí de advocacia social, né? Eu só recebia o dinheiro das custas, né? Honorários mesmo, que é bom. Eu acho que só num caso lá que eu vi, que foi numa causa trabalhista. Era uma advocacia social. Mas o meu ingresso na Faculdade de Direito se deu exatamente quando eu começava em rádio. Eu estava na Rádio América em 1962. E, sinceramente, era o meu sonho trabalhar em rádio. O curso de Direito eu fazia do jeito que dava. Cheguei até o 3º ano, na São Francisco, né? Passei no primeiro vestibular que eu prestei, eu passei. E quando chegou em 65, eu já estava fazendo pela 3ª vez o 3º ano. Veio uma lei do regime militar. Se eu fosse mal intencionado, como alguns que não têm respeito pelo dinheiro público, eu teria entrado agora com um processo na bondosa Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, porque eu fui jubilado. Então eu fui um perseguido da ditadura militar odienta, né? Que fazia o jogo do imperialismo yankee. E eu, se fosse mal intencionado, como alguns que entraram com processo, eu teria também entrado com processo para dizer que eu poderia ter sido um brilhante advogado e fui impedido pela ditadura, né? Mas não foi isso que aconteceu. É que eu estava muito envolvido com rádio e não tinha tempo para os livros de direito. E aí eu tentei, né? A minha última tentativa foi estudar à noite. Só que chegava à noite, eu estava num prego danado, eu dormia na aula. E uma vez eu acordei com o professor Silvio Rodrigues, grande mestre do Direito Civil da São Francisco, de dedo em riste, me fazendo uma pergunta sobre o que ele tinha acabado de falar. Eu quase caí da casteira.
Os colegas caíram naquela risada, mas não dá. Porque o sono é invencível, né, Paulo Galvão? Por isso é uma recomendação que a gente sempre faz para os motoristas, né? Na primeira piscada que você der, pare o carro porque você não vai resistir ao sono. Então, numa sala de aula, viu? E com um assunto pesado, né? Como o curso de Direito, não tinha sono que, que aguentasse. Já que a gente está falando de sono, Zé, você, às 6 horas da manhã, em ponto, você está todo dia abrindo o Pulo do Gato, e eu acredito que muitos dos seus ouvintes nessa hora ainda estão na horizontal, né? Estão deitados na cama ali, acordam com o Pulo do Gato. Como é que é essa rotina de acordar? Que horas que você acorda? Há 35 anos, não é, Zé, nessa rotina? Como é que é, hein? Olha, acho que cada um de nós tem um fuso. Eu funciono bem de manhã. Depois, mais ou menos, à noite. Esse intervalo que medeia o almoço e o que seria um lanche rápido à tarde, entre 2 e 4 horas da tarde, eu sou nulo, absolutamente nulo. Eu não consigo pensar nisso. Tira uma sonequinha assim no começo da tarde? Ou não? Sim, isso depois até do problema cardíaco me obriga, né? A dar uma espichadinha, pelo menos. Não digo que durmo, porque à tarde, com o barulho todo da cidade, é complicado você pegar no sono, né? Mas dou uma descansada. Mas o meu fuso é matutino, principalmente, desde os tempos de escola. Eu não tenho dificuldade para acordar. Já tive, quando eu era mais jovem, 18, 19 anos, lógico, a gente tem um sono pesado, né? E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu estava no 3º ano clássico do Liceu Pasteur. Isso foi em 1961. Então eu trabalhava na Rádio América, o meu horário era ingrato, era das 19 a 1 da madrugada. E na época não tinha carro, dependia da condução. Então eu tinha que sair um pouco antes, acho que 15 para 1, para pegar o ônibus na Rua Maria Paula, que a América ficava na Consolação com a São Luís. Ali na frente de onde é o edifício Os Arvos, né? Uma das pistas da Consolação. Tenho saudades daquele tempo lá. São Paulo era outra naquela época. E eu ia pegar o ônibus na Maria Paula, andava alguns metros, né, da Rádio América até lá. E chegava em casa mais ou menos 1h20, 1h15 da madrugada, e minha mãe de plantão lá me esperando, né? E muitas vezes eu cheguei a me irritar com ela, né? Eu chegava cansado, ela estava me esperando lá com a sopinha, coisas de mãe, né? Que saudades daquilo também, viu? Aquela história, mãe enche o saco, mas como é bom ter mãe, viu? Eu sinto falta. Tô lembrando daquele comercial que entra de vez em quando aqui na Bandeirantes, que a mãe pergunta, quer um leitinho, né? Mais ou menos isso que fala pra moça que ligou, que ela é a mulher, né? A mulher, né? E é a mãe. Quer um leitinho? E aí eu entrava no Pasteur às 7h15 da manhã. Ia dormir quase 2 horas, jovem ainda, 18, 19 anos, tinha um sono incrível. E a minha mãe, sabe o que ela fazia? Ela conseguia me pôr sentado na cama e entrava por trás das minhas costas para que eu não fosse pro travesseiro de novo, né? Tanto é que quando eu terminei o curso clássico, você tem que dividir o seu diploma comigo. E tenho mesmo. Nossa, quanto ela sofreu para isso. Porque, às vezes eu acordava, quando ela começava a chorar, ela ficava desesperada de não acordar. Mas depois, com o passar dos anos, a gente vai tendo necessidade de dormir menos, né? Hoje, por exemplo, sabe, 15 minutos você deu uma cochilada já representa horas de sono quando se é jovem. Eu não tenho dificuldade não, e principalmente no frio, que você tem que ser mais rápido. Então no frio eu não titubeio, porque no calor ainda você fica mais 5 minutos e tal, né? E o calor acaba fazendo com que você se levante. Mas no frio, se você der uma dessas aí mais 5 minutos, vai levar 2 horas. Aí quando você acordar, você já perdeu a hora. São raras as minhas faltas nesse horário da manhã. Faz muito tempo que eu não chego atrasado. Eu chego sempre em cima da hora, mas atrasado não. Zé, queria que você falasse um pouco do teu contato com os ouvintes. Como é que você responde aos e-mails? Como é que é o seu contato? Respondo. Eu acho que isso faz parte da vida de todos nós, né? É importante o comunicador sentir o pulsar, né, do seu ouvinte. E eu me esmero nas respostas. Não só aquelas que vêm com mensagens favoráveis, mas eu recebo muita crítica. Hoje o ouvinte não se limita a ouvir. Quando eu comecei em rádio, até que era assim, o ouvinte era ouvinte mesmo. Hoje não, hoje ele é falante, ele é participante, ele não aceita, ele questiona a sua ideologia política. E nesses tempos em que a esquerda toma conta de toda a América Latina, eu me sinto nos anos 60. Esses discursos que eu estou ouvindo aí,
O Hugo Chávez, por exemplo, era discurso de Fidel Castro no início da Revolução Cubana. Então eu estou me sentindo em 2008 como se estivesse lá naqueles idos de 60, 62, 63, né? Pré-revolução de 64. Perdão, o golpe de 64. E os ouvintes vêm falar contigo, às vezes na rua, sempre que você trabalhou muito tempo na TV, recentemente, né? Lá no supermercado da Ricardo Jafé, só faltou fazer um comício. Eu estava lá tomando a minha sopinha, né? Porque velho toma sopa à noite, né? Não pode comer muito, senão faz mal de madrugada. Eu estava lá tomando minha sopinha, mas vem você não é? Sou, prazer e tal. É gratificante isso, né? E a minha figura, e eu fico contente por isso, viu, Galvão, que como apresentador fixo de TV, se não me engano, já faz uns 6 anos que eu estou fora, 6 ou 7 anos. Tenho eventualmente participado, né, quando a equipe fixa do Canal Livre me permite, desse programa que é referencial de entrevistas da TV brasileira. Eu de vez em quando participo do Canal Livre. Mas e apareço muito também nos debates, né? Eu já fui mediador, hoje não sou mais, né? E faço as perguntas, sou o perguntador. Vou lá representar a bandeira. Então, quando as pessoas me reconhecem, eu fico contente. Falo, puxa, eu não mudei tanto assim, né? Eu não me desfiz nesse tempo todo que eu não estou na TV. E é muito gostoso esse contato. Agora, o e-mail facilitou muito, né, o contato dos ouvintes com o apresentador. E é interessante você receber... Uma coisa é você receber o e-mail, no seu e-mail profissional, mas que fica distante do estúdio. Outra é o RB no ar, né, em que as pessoas reagem conforme o comentário, ou a favor ou contra. Então as pessoas às vezes reagem violentamente contra qualquer coisa que você fale e que as contrarie. É muito interessante. E para se manter, é uma das receitas também que eu dou. Eu acho que o profissional precisa ter esse respeito com o seu ouvinte. E outra coisa, Galvão, o rádio é voz, né? Não tem nada aqui, não tem os artificialismos da TV. O rádio é voz. E a voz reflete a alma de quem está falando. Então, se você passa a sinceridade, o ouvinte fica com você. Se ele sentir ali um titubeio na sua voz, é como se fosse um detector de mentiras no microfone. Ele larga você e vai procurar outro. Agora, já que você está falando em voz, alguma vez já te reconheceram pela tua voz? Você chegou no banco assim, opa! Essa voz eu conheço, às vezes não identifica que profissional. Você trabalha em rádio, eu já ouvi em supermercado, inclusive lá no Pastorinho da Vila Mariana, outro dia no balcão de frios, o rapaz falou assim, eu estou conhecendo sua voz, você trabalha em rádio? Falei, ó, que ouvido bom que você tem. Que notícia você mais gostaria de dar aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, Paulo? Olha, tem algumas notícias, mas principalmente nesse momento que se questiona tanto o político brasileiro, eu gostaria dessa aqui, ó. Políticos brasileiros devolvem dinheiro recebido por sessões extraordinárias. Seria uma ótima notícia essa. A outra, fisco reconhece que salário é rendimento e não renda e permite deduções e abatimentos de despesas com medicamentos, empregados domésticos, etc. Tudo que o contribuinte gasta e que não fica com ele. Essas são 2 notícias que eu gostaria de dar. E Zé Paulo, qual foi a notícia que você deu aqui na Rádio Bandeirantes com maior tristeza? Você lembra disso? Eu lembro, foi a morte de Salvador Allende em 1973, que causou até uma certa preocupação aqui na casa, porque 1973 era a era Médici do regime militar. E eu fiquei tão indignado, triste, não que eu fosse de esquerda, que eu nunca fui, mas com a falta de humanidade, de tratar um presidente da República legitimamente eleito, da maneira como os militares chilenos trataram Allende, aquilo me revoltou. Foi a notícia mais triste que eu dei, foi a morte de Salvador Allende. Eu lembro que eu fiz uma pergunta intrigante e que causou preocupação, que infelizmente não teve maiores consequências. Que resistência física poderia um médico oferecer para ser abatido a tiros dentro do palácio que ele ocupava? Essa foi a pergunta. Foi a notícia mais... Mas houve outras, né? Por exemplo, aqui na casa mesmo, toda vez que nós perdemos um companheiro, é uma tristeza muito grande, mas chamou mais atenção, né, pela importância que teve na minha vida, na vida da Rádio Bandeirantes, na vida de tantos e tantos brasileiros, a morte do Vicente Leporassi, que aconteceu no dia 16 de abril de 1978. Por sinal, Galvão, 1978 é um ano para eu esquecer,
tanto profissional como pessoalmente. Foi um ano em que, em abril, perdemos o Vicente Leporassi. Em julho, perdemos o Júlio Atlas, que era um grande produtor. Em novembro, perdemos o Omar Cardoso. Você imagina que seja isso numa grade de programação que tinha 2 campeões de audiência, como Leporassi e Omar Cardoso? Júlio Atlas, grande produtor, desses que não se fazem mais, era importante, mas aqui nos bastidores para nós. Ele tinha muita coisa que ia para o ar, que ele pergunte ao seu Atlas, ele tirava as dúvidas dos ouvintes, era muito importante como produtor. Mas Leporassi e Omar Cardoso eram campeões de audiência. Não foi fácil substituí-los. O Jornal da Bandeirantes Gente veio 2 dias depois da morte de Vicente Leporassi. Mas, além disso, em 1978, perdi a mãe. Minha mãe, em julho, ela ficou tão triste quando recebeu a notícia da morte do Leporassi, mas já estava doente, né? E eu a perdi no dia 15 de julho de 1978. E Júlio Atlas faleceria 12 dias depois, dia 27 de julho. Eu guardei essas datas aí, que são datas marcantes na minha vida. Quer dizer, 1978 foi um ano muito triste, para todos nós aqui da Bandeirantes e para mim em particular, até com o acréscimo dessa perda familiar, viu? Mãe faz falta, Galvão. Nossa, quantas vezes... Eu felizmente ainda tenho a minha. Então curta bastante, viu? Beije bastante, abrace bastante, diga que ela é importante, porque muitas vezes o filho não quer dar o braço a torcer, né? Ele não quer se mostrar dependente da mãe, né? Então faça tudo o que você puder pela sua mãe, porque... a hora que falta é que a gente dá valor. E hoje, como eu dou valor à minha mãe, viu? O que ela sofreu, o que ela vibrou, né? Esteve presente em todos os momentos, né? Da minha vida. Foi uma testemunha, né? Da escola, depois da profissão e tudo mais. E às vezes eu tenho vontade de falar, mãe! Viu? Cada situação aí que só a mãe para resolver, viu, Galvão? Zé, qual foi a maior gafe que você já cometeu no ar? Olha, eu não sou de cometer muitas gafes, não, mas certamente os ouvintes teriam melhores condições para analisar isso. Eu me lembro, um fora que eu dei, né? Teve um fora comercial. Nós tínhamos o patrocinador das jornadas esportivas, que era o Brim Santista. Então, a Santista fabricava alpargatas, fabricava calça. A calça, como é que era? A calça era... Nossa, era tão famosa, rancheiro, a calça rancheiro. E a gente terminava mais um bom produto alpargatas, né? E aí um dia eu confundi o calçado, eu não lembro exatamente o que foi, o calçado com a calça. Ficou uma coisa muito engraçada. Deu uma de Vicente Mateus? Mas nada como o outro companheiro nosso, né, que hoje, por sinal, está em outro ramo aí, no ramo de pregoeiro. Ele trocou, foi o slogan do Vermute. Era cinzano, o Vermute insuperável, ele leu Vermute insuportável. Nossa! Tem uma passagem engraçada também. A gente fazia a abertura da jornada esportiva, eu era o chamado abridor das nossas jornadas. Por sinal, eu dou muita risada quando eu encontro o garotinho lá do Rio, o Zé Carlos Araújo, e tem um estilo que carioca gosta muito, né? E ele é aquele estilo alegre e tal. Ele era o Zé Paulo da Rádio Globo e eu era o garotinho do Zé Carlos Araújo da Bandeirantes, porque nós fazíamos a espera para os narradores. Ele no Rio para o Valdir Amaral e para o Jorge Cury, e eu aqui em São Paulo para o Fiore Gilhote. A gente dá muita risada, mas depois que fazia essa abertura da jornada, a gente ficava atrás do gol, tanto é que um dos momentos aí do rádio que foram revividos está o gol do Pelé, né? O milésimo gol do Pelé, que eu tive a oportunidade de falar logo após, que eu estava lá no campo. Eu não era o repórter ali, mas estava cobrindo aquela meta no jogo. Eu tinha feito a abertura, estava cobrindo a meta. E depois a gente ia, quando viajava um repórter só, a gente ia para o vestiário também fazer às vezes de repórter. E um dia eu confundi o Ditão do Corinthians com o Ditão do Flamengo, que era irmão dele, né? E eu cheguei no vestiário, comecei a entrevistar o Ditão, crente que estivesse entrevistando o Ditão do Flamengo, que tinha jogado no jogo principal, e o Ditão do Corinthians tinha jogado no jogo preliminar, que era Paulistas e Carioca, um jogo até dos Corinthians Esportivos. E aí eu fazia as perguntas, eu vi que ele não estava à vontade, eu perguntando como se ele fosse o Ditão do Flamengo.
Até que chegou num ponto lá que fiz uma pergunta para ele, falei, como é que um piracicabano, né, se dá aqui no Rio de Janeiro, essa cidade grande, não sei o quê. Aí ele olhou para mim assim, o que eu falo agora, né? Ele falou assim, mas eu não sou o ditão do Flamengo. Foi um baque, né? Aquele branco aí, eu me saí assim, falei, ó, a gafe do repórter, fora do repórter. Eu estou entrevistando um ditão errado aqui. Aí foi uma risada da equipe. Que eu me lembro foi o maior fora que eu dei. Maravilha. Zé, eu algumas vezes substituí o Raíssen Abac. Maravilha é porque não foi com você. Não, maravilha. O ouvinte se diverte com isso também, né, Zé? Algumas vezes eu substituí o Raíssen Abac no Primeira Hora e mesmo no dia a dia que a gente percebe que o clima no Jornal Gente, entre você, o Salomão, o Jomir é muito tranquilo, muito agradável. O Salomão sempre chega aí fazendo piadas, brincando. Queria que você contasse alguma história aí de bastidor aí do Salomão, tá? Porque o Salomão vai estar aqui daqui a umas 2 semanas e vai falar de você também. Então eu queria que você contasse uma história do Salomão. O Salomão é a pessoa com quem eu convivo há mais tempo na minha vida. Eu conheci o Salomão quando eu entrei na Rádio América, ele era diretor. Então veja, hoje o Salomão está com 79, eu estou com 66. São 13 anos de diferença que nós temos, 12 anos e alguns meses. Na época que eu entrei na Rádio América, eu estava com 19 e ele estava com 32 anos. Ele já era um adulto, eu ainda estava saindo da adolescência, né? Então fazia diferença naquela época, hoje já não faz. E é a pessoa com quem eu convivo há mais tempo. Ele foi meu diretor na Rádio América, eu me irritava muito com ele, porque nós tínhamos um programa esportivo, e o Salomão sempre disse para ele, é um locutor esportivo frustrado. Porque o que ele se liga nas transmissões esportivas, comentários, ele é capaz de falar dos comentaristas, ele pega frases dos comentaristas. Então eu dizia que ele era um locutor esportivo frustrado. Ele ficava do lado de fora, ele era diretor artístico da época, e ele ficava esperando a gente sair, e aí ele sempre anotava alguma coisa. Este é o primeiro programa esportivo humorístico do rádio, né? E eu começando, quase que eu me afundava, né, com aquilo. Mas ele tem essa verve, né, esse espírito dele, até hoje. Ele é um crítico, Salomão. E é exigente com ele. Veja que ele é um poço de cultura. E eu louvo sempre a educação básica que ele recebeu de escola pública em Pirassununga. Que ele sempre lembra que era tempo em que a escola pública formava realmente grandes profissionais, né, para todas as áreas aí. E o Salomão se beneficiou dessa boa escola pública. Então, em matéria de bagagem cultural, não dá nem para comparar, né? São poucos que podem se comparar ao Salomão Esper, na bagagem cultural. Ele é capaz de declamar poemas inteiros que ele aprendeu na escola e que ele lembra até hoje, né? Coisa que eu sou incapaz. E outros profissionais também não atingem. Então esse convívio com ele é sempre um aprendizado. O Salomão é o meu irmão mais velho, é o irmãozão. E o Joelmir fez parte do primeiro trio do Jornal Gente, logo depois do falecimento de Vicente Leporassi. Ele participava do programa do Leporassi com um boletim gravado. E quando nós tivemos as pressas de montar um novo programa para entrar no ar, o nome dele, claro, veio, né, à mesa com o então diretor Samir Razuki, que é outro grande profissional que trabalhou 47 anos aqui na casa. Não posso esquecer do Samir Razuki. O Samir que ficou preocupado. Imagina, perde o Leporassi, o que você faz? Era um campeão de audiência, o que você põe no lugar, né? Por isso que eu sempre disse que para substituir o Leporassi, que era insubstituível, precisou de 3, né? E o Joelmir entrou nessa. Então, até 1985, quando ele saiu daqui para ir para a Rede Globo, ele fez parte da equipe e voltou... Quanto tempo depois? 20 anos depois, a formar na nossa equipe. Então é uma satisfação, uma alegria que a gente transmite todos os dias, porque não é fácil você ter profissionais como Salomão e Joelmir compondo um time, né? Então para mim também é sempre motivo de aprendizado, né? Porque ele se especializou em economia e consegue traduzir para o ouvinte aquilo que fica difícil, né, para o leigo entender. Então eu acho que é a composição ideal do programa. Muitos sentem falta de uma voz feminina. A Maria Lídia passou por aqui, grande jornalista, de muito respeito, né? Também foi um momento marcante no nosso programa.
com opiniões divergentes dos ouvintes, né? Mas mostrando a repercussão. Porque a pior coisa para o comunicador, o Galvão, é passar indiferente. Quem que é mesmo? O que fez? Né? Quando você desperta a atenção e tem críticas e tem elogios, é porque você está no bom caminho. Então nós trilhamos esse bom caminho. Zé Paulo, algum entrevistado já te tirou do sério? Olha, o Fernando Collor de Mello tentou tirar num debate aí, mas como foi caso pensado da minha parte, eu estava preparado para levar o coice. Como é que foi? Ele foi candidato, não sei se se lembra, a prefeito de São Paulo, tentou ser candidato a prefeito de São Paulo. E aí depois teve a candidatura impugnada. Porque da residência, né? Que ele ainda não tinha cumprido aqueles anos todos lá de suspensão dos direitos políticos, né? Então, como ele conseguiu uma liminar para participar do debate, eu disse, amparado por uma decisão judicial, o candidato, não lembro nem que partido, que sigla que era a candidatura dele, Fernando Collor de Mello. E eu senti na apresentação, quando estava apresentando... Você deu uma cutucada, né? Não, eu senti que ele teve o ímpeto de falar alguma coisa, mas como era uma sequência, ele esperou. Aí quando eu passei a palavra a ele, de novo falei que estava parado. Eu peço ao mediador que respeite. Aí ele tentou, foi um momento até importante. Mas aí eu estava preparando, falei, calma, presidente, não vamos sangrar em vida e tal e coisa, porque todos estão aqui amparados pela justiça eleitoral, não sei o quê. Sabe, tirou do sério, tirou sim. Ixi... Agora você vai me fazer remexer em 2 episódios aí. Um com o governador Orestes Quercia. Quase saímos no tapa dentro do estúdio. Nossa. Foi horrível. Tá gravado aí. Tá? O Milton Parron tem isso aí no Foi em debate também? Em debate? Não foi debate, não. Ele veio para uma entrevista. Ele ficou irritado com uma pergunta, que eu tinha recebido uma informação quente, e eu não vou revelar a minha fonte, de que toda a planilha do IPVA daquele ano da eleição do Fleury, toda a planilha tinha sido alterada no fim porque estava faltando dinheiro no caixa. O IPVA sempre serve para isso, porque começo de ano é difícil para o governante, né? Os cofres estão no nível baixo. E quando eu joguei isso para ele já veio querendo me pegar e ao Salomão. Porque ele entendeu que numa entrevista anterior, ele achou até que tinha ido bem na entrevista, mas quando ele chegou lá fora, os assessores falaram, eles falaram umas coisas lá, sabe, buzinaram na orelha dele. Ele veio já preparado. E eu falei pro Salomão isso, antes eu avisei o Salomão. Falei, olha, ele vem para nos pegar, fique atento. Aí, quando eu pus isso do IPVA, ele começou assim, pois é, a gente... trabalho o ano inteiro, secretário, não sei o quê. E aí vem o jornalista e joga isso por... Tem muito jornalista safado. Falou assim. Aí já estava preparado, né? Eu falei, como tem muito governante safado também, governador. Eu não sou governante safado, e eu não sou jornalista. Aí o Salomão... Você pega a gravação e você vê a saia justa que ficou... E o assessor dele, o Rael tremia, né? Ele falou, nossa, agora eles vão partir para a briga. Mas como todo bom político, o Quercia saiu do programa, foi até a sala do João Saad e falou pro João Saad assim, será que o Zé Paulo ficou bravo comigo? Isso 5 minutos depois, aí também eu já tinha esquecido. Eu sou assim, viu, Galvão? Saí do programa, eu apago. A outra vez, aí já um saudoso deputado. Eu disse uma besteira no ar aqui, essa aí eu me arrependo. Porque falava-se da CPI do futebol. Já tinha sido levantado em Brasília, né? Eu não lembro que ano foi isso aí. E aí um oportunista aqui, eu não vou dar o nome dele porque ele não está aí pra gente bater boca de novo. Ele apresentou na Assembleia Legislativa também um projeto, sabe? Porque era uma época de eleição e eu vi naquilo lá um oportunismo. O cara vai aparecer, futebol e tudo mais. E aí fomos conversando, de repente ele alterou a voz, eu alterei e saiu um deputado de... Nossa!
foi traduzido para o espanhol pelas agências noticiosas. Muito engraçado. Deputado de... Saiu isso. Aí o João Saad me chama na sala. Mas vamos ouvir. Não, seu João... Não, quero ouvir. Botou lá pra ouvir? Botou lá pra ouvir. Porque aí ele me chamou de safado. Ele falou o diabo de mim também. Entendeu? Aí já partimos logo pros finalmente. Foi logo depois de eu ter sido operado. Eu acho que isso aí também mexeu com o meu emocional. Hoje eu analiso assim. A gente fica muito tenso depois de uma cirurgia cardíaca. Só assim para justificar o que eu falei, né? Porque eu não falo palavrão no ar. Falo às vezes coisa com duplo sentido, mas palavrão não. E nessa vez aí eu falei, você é um deputado ali. Mas entrou tudo, né? Aí o João Saad me fez ouvir, mas eu morri de vergonha, né, na frente dele. Mas aí, o que você faz? Já foi, né? Aí já falou. Esses foram os 2 episódios marcantes aí, viu? E fora do ar, Zé Paulo de Andrade, o que te tira do sério, hein, no teu dia a dia? Nada me tira do sério. Outro dia eu encontrei um cidadão aí, que é ouvinte da Bandeirantes, manda sempre e-mails aqui. Eu encontrei lá no Shopping West Plaza, ele me parou e falou, você não é o Zé Paulo? Eu sou. Mas eu já fico com o pé atrás. É pro bem ou pro mal essa pergunta? Aí ele diz assim, mas como você é reacionário, não? Aí o que eu fiz? Eu ia dar uma porrada nele? Não. Eu dei a mão para ele, muito obrigado pela sua audiência. Virei as costas e fui embora. O que eu vou fazer? Vou xingar? Não, é a opinião dele. Ele me acha reacionário, né? Outros chamam de conservador. Já fui malufista, já fui tucano, até petista, imagine, né? Então tá bom, né, Zé Paulo? Se um acha que você é malufista, outro acha que você é petista, então, né? Um camaleão, né? Mas eu não sou, não. Eu tenho posições firmes aí. Não que eu não possa mudar, né? Muitas vezes me convence até a mudar. Mas o que é ser conservador, Galvão? Vamos entrar um pouco nessa ideologia aí. Eu já disse agora há pouco que eu me sinto em 2008 como no início dos anos 60, com a pregação comunista, em que eu ia para a faculdade e aí vinha sempre lá um integrante do partidão convidar para um café. Camarada, vamos até o café ali, vamos conversar. Eu cheguei a assinar, inclusive, um manifesto pela legalização do Partido Comunista, isso em 62. Quando veio a Redentora, falei, nossa, agora eles vão pegar aquele papel lá e vem atrás de mim. Foi um pavor, eu vou ser preso aqui porque eu assinei. Mas por isso que é bom a gente estar na democracia, a gente pode falar tudo. Agora, o que é ser conservador, Galvão? Sabe, ser conservador é você ter coisas que você conquistou com o seu trabalho, com o seu suor, sabe, desde que você não tenha roubado de ninguém, eu acho que é a coisa mais natural você querer conservar. Então veja, hoje eu fico contente quando ouço essas notícias que a nossa classe média hoje suplanta, né, a classe pobre. Claro que há critérios para avaliação do que seja a classe média, mas de qualquer maneira é o que nós temos aí. Quer dizer, as pessoas estão tendo alguma possibilidade de comprar coisas, crediário fácil e tudo mais. Essas pessoas são conservadoras, porque elas não vão querer perder o que elas conquistaram, tá certo? Então, quando vem esse discurso ideológico, eu acho um bestialógico, sabe? Completamente superado, esse discurso do Yankees go home, por aí, isso ficou no passado. O Muro de Berlim acabou com a utopia socialista. Quantos comunistas não enganaram aqui os brasileiros, né, com o paraíso soviético do Stalin, por exemplo, né, e mais tarde, né, com o revisionismo se viu que tinha sido um dos grandes assassinos da história. Então, tudo isso não leva a nada. Nós somos brasileiros, nós temos que encontrar os nossos caminhos. Aqui não é Venezuela, aqui não é Equador, aqui não é Bolívia, aqui é Brasil, um continente. Então nós temos que encontrar as nossas soluções. E cá entre nós, o presidente Lula, ele tem essa sensibilidade. Ele com aquele discurso radical de esquerda, dava a impressão de que no governo seria um desastre. E não está sendo. Por quê? Porque ele está se cercando de assessores de todos os matizes político-ideológicos. E ele é inteligente o suficiente para tirar a média disso e conduzir o seu governo. Não estou aqui fazendo apologia, mesmo porque o governo merece críticas. Mas o Brasil não é nenhuma dessas republiquetas revolucionárias aqui das imediações, não. Aqui no Bandeirantes Acontece, nós estamos com o José Paulo de Andrade, estreando o quadro Sofá Bandeirantes. Zé Paulo, o que você gosta de fazer quando você está de folga?
Olha, eu sou uma negação para essas coisas, viu? O que eu lamento de não ter habilidades manuais, viu, Galvão? Olha que eu faço um comercial aí das ferramentas elétricas. Como eu gostaria de saber usar a ferramenta elétrica, mas se eu pegar uma ferramenta elétrica, ela vira uma arma na minha mão. Eu não tenho hobby nenhum, então eu sou um workaholic, sou um chato, né? E por ter trabalhado muito tempo aos domingos nas jornadas esportivas, olha, o domingo para mim é o dia mais terrível da semana. Eu não sei o que fazer do domingo. Agora eu já até aprendi, né? Eu vou ao restaurante, a minha farra é ir em restaurante, barzinho. Cinema você tem ido ou é difícil? Pouco, é difícil. Eu não tenho hábito de cinema, não. Por sinal, o último filme que eu fui ver é um filme desenho animado. Eu pensei que fosse mais erótico do que é o Branca de Neve depois do casamento. Então foi recente, então. Foi, filme cabeça, viu? Filme cabeça, assim. Eu não gosto... Não leve as crianças, né, pra ver esse filme, não, né? Não gosto de assistir filme que você precisa depois de bula pra entender o que você viu. Tipo Morango Silvestre. Você sai apalermado do cinema, né? O velho cinema lá da França, né? Da França. Era dificílimo de entender. Eu gosto de filme assim. O mocinho ficou com a mocinha, o bandido morreu, é assim que eu quero... Sabe, tudo explicadinho, não gosto de coisas que mexam com a cabeça. Hoje você vai procurar um entretenimento, a gente já sofre uma carga muito grande no trabalho com as notícias, né? É muita tragédia que o jornalismo enfoca. E hoje, então, com essa abrangência que há nessa globalização da informação, é só coisa ruim que vem. Se não é daqui, é de fora. Você não passa um instante sem ter uma má notícia, né? Então, na hora que você vai num cinema ou num teatro, você quer mais desopilar o fígado, quer se divertir, se entreter. Então é por aí, mas eu não tenho nenhuma habilidade, eu não faço nada manual. E, Zé Paulo, aqui você me disse que você continuava se desafiando diariamente. Isso continua... Na profissão? Qual que é o desafio para você hoje na tua profissão? É manter a audiência. E tem um termômetro para isso, que é o Ibope, né? Que não falha, né? Com tudo que a gente pode até discutir, né? Sobre os critérios de aferição, não há outro instrumento senão o Ibope. E é o desafio mesmo. E hoje a gente tem um retorno quase imediato através dos e-mails, né? E das manifestações por telefone e tudo mais. Então você sabe a que público está atingindo, o que está agradando no programa, o que não está. Eu sou rápido para fazer essas mudanças. Hoje, com o horário eleitoral gratuito, que está para terminar, né? A gente está com uma carga comercial muito, muito grande. Então não dá para fazer o esquema que eu gosto de usar no pulo. Isto é, um comercial por vez. Você valoriza o anunciante, né? E não vamos ter a pretensão de fazer um rádio sem anunciantes, porque é o anunciante que mantém o rádio no ar. Claro. E você valoriza, né? E não cansa o ouvinte. E não está sendo possível fazer isso. Então tem intervalos aí que a gente coloca 2, 3 comerciais. Mas voltando à normalidade, eu procuro sempre acompanhar isso. O Pulo do Gato não tem segredos maiores, não. Não deixar nenhuma reportagem passar dos 2 minutos. Até me lembro desse programa que era da Rádio Nacional do Rio e também daqui de São Paulo. O Nada Além de 2 minutos marcou muito. E é verdade, durante 2 minutos você presta atenção nas coisas. Depois disso começa a cansar, começa a ficar repetitivo. Eu imagino que já tem ouvinte aí que está cansado de ouvir minha voz aqui respondendo as suas perguntas. E o ouvinte, sabendo que você tem essa linha no programa, mesmo que o assunto não o esteja interessando, ele fica esperando, fala, bom, mas pode vir alguma coisa que vai me interessar. Até prestação de serviço, é notícia, é o esporte. Eu procuro variar muito o programa para ele não ficar desagradável, principalmente para quem está levantando. Aí eu estou falando do Pulo do Gato. Já no jornal, gente, é diferente, porque são comentários e tudo mais, e muitas vezes a gente se estende, mas a gente sente quando o assunto está se esgotando, sabe? Você mesmo tem esse feeling, né? Então, você começa a sentir que tá na hora de mudar de assunto. E aí entra um intervalo e você muda de assunto na passagem seguinte. Zé, eu tenho certeza que o nosso assunto não está se esgotando, mas infelizmente o nosso tempo está. E antes de encerrar, queria que isso vai ser uma regra que a gente vai manter aí para as próximas entrevistas, queria que você
pedisse para a gente colocar uma música que tenha marcado a sua vida, para a gente conhecer um pouquinho do seu gosto musical. Nossa, você me deixa agora num... Deixa eu ver, eu vou pegar dos Beatles, Imagine, do John Lennon. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living